Estado ou mensagem da nação. É competência exclusiva do Presidente da República. Por isso é que nós temos estado a ver alguns partidos da oposição, aqui, categoricamente, a UNITA tem sido o único partido da oposição que confunde Estado da Nação e discurso do presidente Adalberto Costa Júnior. Não, o presidente Adalberto Costa Júnior não faz Estado da Nação. Faz uma análise, tem câmera, não faz comunicação à nação. Quem faz comunicação à nação é o presidente da República. Não vamos aqui confundir as coisas. O único titular que faz comunicação à nação, ao Estado angolano, é o Presidente da República, de acordo com a nossa Constituição da República de Angola. Não obstante isto, pode normalmente... Não obstante isso, pode falar com os seus militantes, pode falar com um grupo de cidadãos, mas não podemos comparar Estado da Nação. Não é Estado da Nação que o Adalberto faz. Faz um discurso virado a um grupo de sociedade onde ele provavelmente encontra um acolhimento para o fazer. Agora, relativamente ao seu discurso na província da Huila, tendo em conta aquilo que foi a visita parlamentar, é também constitucional que os deputados em comissão de serviço podem fazer as suas visitas parlamentares. Aliás, o regimento parlamentar dá essa competência aos deputados. Agora, quando o presidente Adalberto diz que o presidente João Lourenço tem que ser o mais realista possível dos seus discursos, eu entendo que aqui há alguns recuos muito perigosos do presidente Adalberto. Quais recuos, doutor Aragão? Quais discursos? Um deles é o que o presidente Adalberto aponta, a unidade nacional. Claro que o Presidente da República tem estado preocupado com a unidade nacional. Se o Presidente da República não se preocupasse com a unidade nacional, lógico que não seria eleito como campeão da paz e reconciliação nacional. Doutor Aragão, agora, vou já terminar, Claudimir. Vou já terminar. Não, tem que me deixar terminar. Os ouvintes poderem perceber. Tem que deixar terminar. Quando o Presidente da UNITA diz que o Presidente João Lourenço tem que estar preocupado com a unidade nacional, embora nosso chefe de Estado está preocupado em com a unidade nacional. Nós temos estado a ver o Presidente da República a falar com um grupo de militares, a incentivar a paz em Angola, a incentivar a paz no Corno da África. Por isso é que o Presidente da República tem estado a receber vários prémios. Quando digo Presidente da República, estou a falar claramente Angola, porque os prémios não é porque cidadão João Lourenço. Os prémios é para o senhor Presidente da República de Angola, aquele que tem a matriz de representar o Estado angolano a mais alto nível. Agora, quando também o senhor Presidente da UNITA fala sobre a fome, o combate à fome e à pobreza, naturalmente nós temos, o Estado angolano tem estado a trazer vários eixos, vários programas contra o combate à fome, contra o combate à pobreza. Por isso é que eu digo, é preciso que a oposição conheça o programa de governo. Quando uma oposição não conhece o programa de governo, aliás, foi dito mesmo num dos programas aqui na vossa casa de rádio, um deputado da UNITA dizer que não lhe interessa conhecer os programas de governo. É só para ver até que ponto nós estamos a chegar, a fechar os olhos com a ambição de chegar à liderança do país. Portanto, o ser deputado, o ser de um partido da oposição, isso não quer dizer que não tem que conhecer os programas e os eixos de governo. Eu compreendo também categoricamente que a oposição é alérgico a ouvir as verdades, é alérgico em saber os programas de governo, tendo em conta que é o programa de governo do MPLA, embora sendo do programa de governo do MPLA, mas está para gerar aquilo que é do nosso povo cotidiano. Portanto, eu apelo sinceramente que a nossa oposição deve ser mais crescida e esta oposição que tem feito a UNITA é uma oposição meramente populista, como diz um amigozinho Batista no seu livro, é populismo político. Portanto, a UNITA, todos os anos que o Presidente da República vai falar à nação, a UNITA vem com populismo político. Estamos a ver agora, infelizmente foi a província da Huila escolhida para que o senhor Presidente da UNITA fosse dançar, e provavelmente dançou mal, saiu mal na fotografia. A UNITA não faz discurso da nação, a única figura que faz discurso da nação é o Presidente da República de Angola, que está estatuído na nossa Constituição da República de Angola. Doutor Aragão, o que é que acha que sairá da boca do Presidente João Lourenço na próxima terça-feira?
Portanto, o que é o discurso da nação? Primeiro, Claudimir, o discurso da nação é o revisitar das ações feitas e as ações que hão de fazer o executivo angolano. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos os ministérios, todos os órgãos ou departamentos ministeriais devem mandar os seus relatórios ao Presidente da República daquilo que foi feito e daquilo que será feito no próximo ano civil. Portanto, o que nós aqui vamos ver ou vamos ouvir da boca do Sr. Presidente é um relatório, é uma síntese de relatório de todos os órgãos ministeriais. Razão pela qual nós vamos ouvir e temos ouvido o Sr. Presidente andar por todos os setores, desde a saúde, educação, corpo militar, todos os setores. É isso que nós vamos ouvir da boca do Presidente. Agora, o que nós devemos pedir é que estes mesmos relatórios que o departamento ministerial vai mandar à Sua Excelência, Presidente da República, é que deve ser um relatório verdadeiro. Doutor Aragão, acha que serão verdadeiros os relatórios? Se não for verdadeiro, categoricamente, esse ministro provavelmente até na quarta-feira estará exonerado. Aliás, nós temos um presidente muito atento. Não, nós temos que ser realistas. Doutor, todo mundo da palavra. Nós temos um presidente muito bem atento àquilo que o presidente fala, o presidente visita. E nós temos estado a ver o Presidente a fazer visita em todas as obras que é de financiamento direto do Presidente da República ou da Casa Presidencial. Portanto, nós temos um Presidente que, embora os relatórios venham dos órgãos ministeriais e não só, o Presidente, antes de ler, tinha a sua equipa. E a sua equipa vai fiscalizar se de facto aquilo que o Ministério da Educação vai falar, se de facto aquilo que o Ministério da Saúde vai falar, corresponde com a verdade para que o chefe de Estado possa falar à nação, possa exprimir aquilo que de facto foi feito por esse Ministério e aquilo que será feito por esse Ministério. Portanto, é isso que nós vamos ouvir da boca do Sr. Presidente na Assembleia Nacional. Doutor, eu tenho mais perguntas assim, mas temos de passar a palavra também aos demais convidados. O doutor Arlindo Lourenço acaba de se juntar a nós, é jurista. Boa tarde, seja bem-vindo. Antes tarde do que nunca. Boa tarde, doutor Romero. Muito obrigado. Boa tarde também aos colegas do painel, né? O doutor Gilson Salus, doutor Aragão, espero ter pronunciado corretamente. Sim, senhor. E a todos os ouvintes que estão deste lado a acompanhar-nos, um voto de boa tarde. Obrigado. Muito bem, estamos a ouvi-lo ligeiramente baixo, mas vamos já melhorar aqui o som. Enquanto isto, vamos passar a palavra ao Dr. Gilson Salus. Dr. Gilson Salus, o que é que se pode esperar do discurso de João Lourenço na próxima terça-feira? Mas antes gostaria também que fizesse uma análise daquilo que foi, ou das palavras proferidas pelo presidente Adalberto Costa Júnior na província da Huila. Bom, Claudimir, permita-me inicialmente fazer aqui um juízo sobre o artigo 118 da Constituição da República de Angola. Bom, parece-me que os juristas, claro, é a natureza deles, não é? No uso da famosa hermenêutica jurídica, parece-me que tenha feito uma interpretação muito seca em relação a este artigo. Porque ajuizar o Estado da Nação não é competência absoluta e exclusiva do Presidente da República, não. O que o artigo 118 diz, por imperativo constitucional, o Presidente da República, na abertura do ano parlamentar, dirige uma mensagem sobre o Estado da Nação. É uma espécie de prestação de contas dos atos governativos, sobre aquilo que foi feito, está a ser feito e pretende-se fazer no âmbito da ação governativa. Agora, sobre o Estado da Nação, sobre a condição da nação do país, todos nós, claro, enquanto cidadãos, no uso das nossas, claro, das nossas liberdades cívicas, no usufruto do nosso direito de participação política, temos todos o direito de fazer juízos sobre como está o nosso país, sobre como está a nossa nação. E mais ainda o presidente Adalberto Costa Júnior, enquanto responsável de um partido na oposição. Se não
mesmo o maior partido da oposição. É óbvio que tem legitimidade para dentro, claro, daquilo que se compreende ao nível da política, claro, na concepção que se tem dos partidos políticos, os partidos políticos devem prosseguir fins que interessam à coletividade. Portanto, não é à toa que a lei dos partidos políticos, a lei número 22/10 de 3 de dezembro, se a memória não me atrasou, especifica mesmo com clareza quais são efetivamente os fins dos partidos políticos e diz o seguinte no artigo número 2. A linha, por exemplo, de contribuir para a formação da opinião pública e da consciência nacional e política. Portanto, um presidente de um partido na oposição, ao fazer juízos sobre o Estado da Nação, está efetivamente a contribuir para a opinião pública e, claro, para elevar a consciência política dos cidadãos. É um exercício que deve ser feito ao nível da ação política, enquanto, claro, uma organização que deve perseguir fins e interesses bem especificados e que casam, claro, com aquilo que são as nossas aspirações enquanto cidadãos. Por isso é que não me parece que o presidente Adalberto não possa, não deve fazer, portanto, um juízo sobre o Estado da Nação. Claro, tem o direito de fazê-lo permita-me só, doutora Aragão, permita-me só, tem o direito de fazer primeiro enquanto cidadão, no exercício, no usufruto da sua cidadania e, claro, na pretensão de contribuir por via da participação política. 2, por ser presidente do maior partido na oposição e, claro, tem responsabilidades de representatividade, portanto, de todos os angolanos. Não nos vamos esquecer que os partidos políticos, para lá, claro, dos interesses que visam a aquisição do poder, têm também o princípio da representação política. Por quê? Porque representam interesses de coletividade. Portanto, aqui não me parece coerente que se diga que o presidente da UNITA não possa fazer juízo sobre o Estado da Nação. Eu penso que é um juízo que não é coerente, não é coeso, não é realista e não define literalmente aquilo que é o conteúdo, a alma do artigo 118 da nossa Constituição da República. Bom, em relação àquilo que foi a mensagem do presidente da UNITA, é óbvio que nós nos últimos tempos temos estado a presenciar, a assistir dois modelos de discurso. De um lado, aquele que é do presidente da UNITA, que procura fazê-lo sempre numa perspectiva um pouco realista, como ele próprio tem dito, e claro, muitos fazedores de opinião dizem, porque ele dispensa um pouco o formalismo, vai, portanto, para um cenário mais de proximidade, mais junto dos cidadãos, no sentido de fazer transparecer aquilo que de um lado, permita-me só. Eu tentei interferir no momento que permita-me só um minuto. O seu juízo pediu-me para não fazê-lo, portanto eu não o fiz. Não, permita-me só um minuto. Enquanto meu bom amigo vai me ceder este um minuto. Aqui alguns recuos muito perigosos, doutor Saluce, e como meu amigo, permita-me mesmo lhe ajudar. Não vamos confundir e não devemos interpretar a Constituição da forma que o senhor está a interpretar. Não faças isso. E o artigo 118 é bem claro, Claudemir, permita-me aqui ler o artigo 118, por favor, para os ouvintes perceberem o que é que este artigo está a falar, ou narra. O artigo 118 diz: mensagem à nação. O Presidente da República dirige ao país, na abertura do ano parlamentar na Assembleia Nacional, uma mensagem sobre o Estado da Nação e as políticas preconizadas para a resolução dos principais assuntos, promoção do bem-estar dos angolanos e desenvolvimento do país. Agora, nós não estamos aqui a dizer categoricamente que os partidos políticos não podem fazer juízo ao discurso do presidente. O doutor Saluce foi infeliz quando dizia que o presidente da UNITA faz um discurso aproximado à população, vamos assim dizer. Não, a Constituição é muito bem clara. O que o presidente da UNITA faz, isso chama-se populismo político. Isso é populismo político. O presidente faz o discurso, não vai fazer categoricamente daquilo que tem feito o engenheiro Adalberto, mas faz de acordo com a orientação
constitucional. Agora, Tossa Lúcio não pode dizer, permita-me só, Tossa Lúcio não pode dizer, por isso é que eu tenho dito aqui uns recuos muito perigosos, Tossa Lúcio. Não pode dizer que quando o engenheiro Adalberto vai em encontro da população. Categoricamente que o presidente também vai em encontro da população. Quem é o representante da população? São os deputados. Bom, naturalmente são os deputados. Não sei se portanto, não vamos fazer esses recuos. Não sei se perceber. Eu estava a olhar, por exemplo, para não vamos fazer o perfil e o cenário em que cada um dos discursos tem sido feito. Portanto, se de um lado... Não pode comparar. Não pode comparar. Não pode comparar o discurso do presidente, enquanto o presidente ele está a falar para a nação, como o discurso do engenheiro Adalberto. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Está a comparar mal. Eu acho que... Doutor Salus, tenho certeza que o doutor Aragão me compreenderá que o engenheiro Adalberto Costa Júnior não fala efetivamente só para os militantes da UNITA, simpatizantes, amigos da UNITA. Não, é óbvio que ele, ao dirigir-se, portanto, aos órgãos de comunicação social, quer públicos, privados, para fazer passar uma mensagem, falo também com pretensões de atingir todos os angolanos. É nessa perspectiva, enquanto responsável do maior partido na oposição. Bom, eu acho que o doutor Aragão não me terá percebido. Portanto, o que eu estava a dizer em relação ao discurso do engenheiro Adalberto é que, se de um lado, nos 2 últimos anos, nós temos assistido, portanto, um presidente da UNITA que tem se desfeito do formalismo, dos protocolos, e sempre que, no âmbito do Estado da Nação, vá dirigir uma mensagem ou para fazer réplica ou para antecipar aquilo que deve constar da pauta em termos de conteúdo do discurso do presidente da República sobre o Estado da Nação, ele fala, portanto, no sentido de maior proximidade com os cidadãos, no sentido de fazer chegar aos angolanos, claro, com particularidade para aqueles que constituem a diáspora angolana, sobre como está de facto o país. Daí é que ele tem procurado fazer estes discursos, portanto, em zonas que não são possíveis de serem branqueadas, em que a maquiagem política não chega. Por quê? Porque não é possível fazer transparecer, portanto, a miséria e a pobreza dos angolanos num discurso indireto, com filmagem, portanto, em que passado em direto para todos os cidadãos, quer ao nível do país, quer também aqueles que estão no estrangeiro. Portanto, essa é a grande diferença. É óbvio que o Presidente da República, ao falar sobre o Estado da Nação, ao transmitir a mensagem sobre o Estado da Nação, não vai fazê-lo também no sambizanga, portanto, porque a Constituição diz que ele tem de fazer, portanto, na abertura do ano parlamentar, e a abertura do ano parlamentar é feita na Assembleia Nacional. Daí é que o Presidente da República... Doutor Salus, A ideia não é aquela que o Dr. Mário Aragão tentou mas, passar. Doutor Salus, para podermos evoluir, para podermos evoluir, acha que algumas palavras ditas pelo Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, serão tidas ou achadas no discurso que será proferido pelo Presidente João Lourenço na próxima terça-feira? Bom, a julgar pela experiência discursiva, pela experiência comunicativa do Presidente da República, é óbvio que nós vamos encontrar disparidade e, claro, é normal que assim seja, porque de um lado está o Presidente de um partido na oposição, que tem pretensões para, portanto, aceder ao poder e que... procura, claro, com maior realismo, com maior transparência e, claro, ainda na lógica do âmbito da proximidade e daquilo que é, de facto, a realidade social, econômica, política dos cidadãos, trazer mensagens, conteúdos em relação àquilo. Do outro lado, portanto, estará um Presidente da República que, portanto, tem dados estatísticos que tem de nos apresentar, e a experiência tem nos mostrado que o Presidente da República, muitas vezes, não tem sido coerente, porque já tivemos experiência em que o Presidente veio mesmo a público a falar de finalização, de conclusão de infraestruturas, que ao fim e ao cabo, quando se fez, portanto, o famoso check and balance, ou seja, o sentido de buscar o equilíbrio entre aquilo que o Presidente da República disse e aquilo que é a realidade, chegamos mesmo a confirmar que havia contrassenso, havia irrealismo por parte do discurso do Presidente da República. Todavia, o Presidente da República está
está a habituar-nos, portanto, a discursos, primeiro, bastante longos, segundo, com muitos dados, no sentido mesmo de, se calhar, por intenção, confundir os cidadãos com números, quando, na realidade, há muita coisa que não tem reflexo no dia a dia dos cidadãos, não é parte da vida dos cidadãos. Aliás, enquanto fazedor de opinião, o que é que gostaria de ouvir? Bom, a mensagem do Presidente da República sobre o Estado da... Para finalizar, por favor. Não é muito. Permita-me só terminar. Claudimir, a mensagem sobre o Estado da Nação de um Presidente da República tem que ir em torno daquilo que são os fins do Estado. E eles estão bem clarificados na Constituição da República. É falar sobre a promoção do bem-estar. O que é que se está a fazer sobre a promoção do bem-estar? O que é que se está a fazer sobre a garantia da segurança dos cidadãos? E o que é que está-se a fazer do ponto de vista da justiça para que a justiça seja de facto justa e julgue no âmbito da neutralidade, da imparcialidade, da independência? É em torno desses três elementos, claro, que o discurso sobre a nação do Presidente da República deve assentar. Mas é claro, ele tem de ser realista. É claro que ele tem de descrever realmente aquilo que Angola é, não aquilo que se pretende que Angola seja. E, portanto, dentro daquilo que tem sido políticas públicas definidas, desenhadas pelo Presidente da República, o que é que se está a fazer, por exemplo, para mitigar a situação da fome? E como sabe, Claudimir, nós temos tido vários relatórios, quer nacionais, quer internacionais, que apresentam a fome mesmo como uma situação já de emergência em Angola. E o que é que o Presidente da República diz sobre isso em relação ao Estado da Nação? Absolutamente nada. Nós vimos um Presidente da República veio dizer que a fome é relativa. Portanto, quem vem dizer que a fome é relativa, é claro que não se pode ser muito otimista e não se pode desenhar aqui expectativas tão altas sobre o realismo daquilo que vai ser a sua mensagem em relação ao Estado da Nação. Obrigada, Dr. Saluce. Dr. Lino Lourenço, os deputados da UNITA foram ouvir de perto as preocupações das comunidades que compõem a província da Huila, preocupações estas que serão levadas depois à Casa das Leis. Que novo ano parlamentar teremos? Neste caso, será a terceira sessão legislativa da 5ª legislatura do Parlamento. Qual é o seu vaticínio quanto a isto? Bom, Cláudio Miranda Costa, permita-me, antes de responder diretamente à questão que me coloca, fazer um recuo naquilo que os meus colegas do painel já disseram. É necessário também nós, digamos assim, clarificarmos as coisas. Ou seja, quando se está-se a falar aqui do Estado da Nação, nós sabemos que, por lei, é da competência exclusiva do Presidente da República. O que queremos dizer com isto? Há atualmente, temos estado a acompanhar o Presidente Adalberto da Costa Júnior a replicar, ou seja, é uma tendência, é uma modalidade que atualmente está a ser adotada para replicar, ou como se estivessem a litigar, onde a outra parte apresenta a sua defesa e depois a outra vem replicar. Então, isto a princípio, conforme os colegas já disseram... Dr. Lino, acha que devia haver uma concertação de ideias entre, por exemplo, é chegado se calhar um momento de... Exatamente. O que eu quero dizer acredito com que já percebeu o que é que lhe quero perguntar. Sim, pois, já percebi. Mais do que nós estarmos sempre a tentarmos rebater, replicar e tudo mais, principalmente sobre o Estado da Nação, o essencial seria, digamos assim, optarmos por um discurso que vai, conforme já dissemos, às causas concretas do país, né? É preciso transmitirmos um relatório que seja credível e pronto, cada cidadão, tal como o Presidente Adalberto da Costa Júnior, é também uma garantia que a Constituição lhe afere daquilo que é a liberdade de expressão, poder, na verdade, exprimir a sua opinião sobre o Estado da Nação, mas nunca como se estivesse a fazer propriamente um Estado da Nação, um discurso que se chama Estado da Nação, porque isto é da competência exclusiva do Presidente da República. E quando isso acontece, é usurpação de competência, não é correto. Por outro lado, responder à questão que fez sobre os deputados, na verdade, estamos já aqui a marcar o início, a abertura do ano parlamentar, que por regra tem sido sempre a 15 de outubro, né? Esta é a regra que o Parlamento adota, e é um período que permite a todos os deputados, não só os deputados
do Partido UNITA, como a todos os deputados da Assembleia Nacional, tem esta responsabilidade de fazer o levantamento da situação atual do país, principalmente das políticas que foram agizadas para o ano que já estamos aqui a marcar o seu encerramento. Então, é necessário que olhemos a essas situações todas para propor ou incorporar nas próximas agendas que serão discutidas na Assembleia Nacional, no sentido de melhorar. Vimos que aqui há tantas reclamações, há situações que também nós conseguimos sentir e vivemos nos dias de hoje. Quais são estas situações, Dr. Lino, que consegue sentir e ver? Pois, eu gosto de focar-me principalmente na pobreza que tanto está a matar a população angolana. Há um índice muito elevado de pobreza, e temos também situações precárias de saúde no país, por exemplo. Mas eu vou mais à pobreza, porque é este fenômeno que mais está a preocupar, porque as pessoas agora estão a morrer de fome, há pessoas a alimentarem-se no lixo, contentores de lixo, que agora não somente as pessoas, digamos assim, que não gozam de saúde mental que têm estado a frequentar os contentores. É mesmo pessoas saudáveis, muitas delas. Aliás, muito recentemente nós acompanhamos uma situação e é muito triste, por exemplo, juventude, né? Jovens do Sequele, há uma zona aí que existem zonas privatizadas para a recolha de lixos para a alimentação. Então, isto é muito preocupante. Quando já chegamos a este nível, é porque o país está a recuar, não está a progredir. Isto não se verificava, por exemplo, na altura, nos tempos anteriores, né, mais recentes, do período pós-guerra, quando começamos, digamos assim, a gozar daquilo que é a paz. Então, atualmente, a tendência seria um desenvolvimento harmonioso que permitisse a distribuição daquilo que é o rendimento nacional para todo cidadão angolano. Infelizmente, isso não acontece. Então, pronto, é papel dos deputados da Assembleia Nacional, que também aqui eu apelo, têm estado muito mais perdidos em expor-se, digamos assim, publicamente, ou seja, alguns deputados perdem-se naquilo que é o populismo e perdem o essencial que nós precisamos atacar. Infelizmente, em Angola, a política está a ter um rumo muito contrário daquilo que deve ser, porque as pessoas perdem o foco daquilo que é o principal. Então, isto é grave, é preciso olharmos mais as coisas e atacá-las do ponto de vista concreto, para ver se conseguimos minimizar situações desta natureza. Obrigada, Dr. Lino Lourenço. Acaba de se juntar a nós o Dr. Daniel Pereira, vem em representação do Partido UNITA, é jurista. Dr. Daniel Pereira, é a primeira vez que connosco está num cenário de prova dos factos. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigada por se juntar a nós. Boa tarde, Claudimed. Extensivo boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Comercial Despertar. Ao Dr. Lino, um especial boa tarde, Dr. Saluce, e ao Dr. Mário Aragão, também extensivo boa tarde. E ao Dr. Mário, um grande especial boa tarde, por uma particularidade. Sabemos. Por uma particularidade, não é? Eu já disse, numa estação de rádio, há coisa de 2 semanas, sobre o processo do Congresso da JMPLA, que infelizmente acabou por se confirmar a exclusão do Dr. Mário Aragão. E eu, na altura, fiz menção de que todos nós, os jovens, nos conhecemos, quais são as nossas andanças e as nossas intervenções do ponto de vista público. Aliás, fala-se, por exemplo, que na altura um dos critérios, ou seja, uma das razões da exclusão é a questão fatoriedade. E eu chamei a atenção na altura que em política há um princípio, que é o princípio do critério de ponderação. Eu penso que se eventualmente a JMPLA tivesse acatado os meus conselhos, provavelmente teríamos um grande secretário nacional da JMPLA, que infelizmente a JMPLA, desde a saída do então secretário nacional da JMPLA, o Dr. Sérgio Lúter Rescova, de feliz memória, já não é a mesma, infelizmente. E, aliás, são esse tipo de prática que vão mutilando várias gerações brilhantes, infelizmente, tudo por força do nepotismo, cabritismo,
e, sobretudo, à falta de transparência no processo eleitoral. Muito bem. Okay. Dr. Daniel, ainda agora encontro ao nosso tema. Sabemos que acaba de chegar da Huila, da província da Huila. Qual é a realidade que pode descrever, a par daquilo que já ouvimos no discurso proferido pelo presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior? Bem, antes de responder a tua questão, eu não gostaria, ou seja, talvez não vou beneficiar do princípio da retroatividade por causa do tempo. Mas precisamos compreender, aliás, os meus colegas aqui do painel já debruçaram tudo quanto ao discurso formal de dia 15 do Presidente da República, mas devo aqui chamar a atenção. Constitucionalmente, há a Constituição formal e material, e há o discurso da nação formal e também material. O que é que isso quer dizer? Que formalmente quem faz o discurso à nação, tal como diz a Constituição, é o presidente João Lourenço, mas materialmente qualquer líder de um partido político na oposição pode fazê-lo. Isso em qualquer parte do mundo. Gostaria de acrescer isto, não gostaria de me alongar em função do tempo, mas filho numa perspectiva aqui de partilhar essa visão que a doutrina do direito constitucional traz. Portanto, quanto à questão quanto ao que se vive, a realidade socioeconômica da província da Huila, eu acabei de chegar, não vai a coisa de... Parti ontem da Huila por volta das 19 horas e acabei de chegar há pouco, há instante. Lubango é aquela cidade, para quem conhece, muito pacata, bonita, fria, bom clima. Faz-nos pensar às vezes a cidade de São Paulo ou mesmo em Portugal pelo seu clima. Foi feito, penso eu, durante o consulado do ex-governador provincial Luiz Nuno, um bom trabalho de pavimentação, de saneamento básico da cidade. Das províncias que eu conheço, se não mesmo todas elas, eu considero Lubango, ou seja, das cidades, a cidade mais limpa do nosso país. Mas a Huila tem duas realidades. Tem o Lubango e a Grande Lubango, tem a Umpata, por exemplo, que são cidades extremamente limpas, ou seja, higiênicas, e até respira-se o bom ar. Mas há sensivelmente 30 ou 40 quilômetros da cidade de Lubango, a realidade é completamente diferente. Eu, por exemplo, durante as jornadas parlamentares das comunidades, fui alocado e coadjuvei o deputado João Manuel. Fomos destacados no município de Cacula, concretamente na comuna de Chicoqueia. Dista qualquer coisa como 90 quilômetros da cidade de Lubango, no caso a sede municipal, e a comuna a qualquer coisa como 150 km de Lubango. Realidade completamente distinta, diferente. É lamentável. Lamentável porque o município de Cacula é um município, as suas potencialidades econômicas é a criação do gado. Mas há uma pobreza extrema. E não se entende, eu não consegui entender até hoje, envolvido 20 anos, ou seja, 22 anos de paz. Esta comuna de Chicoqueia ela encontra-se entre municípios, ou seja, é uma comuna do município de Cacula, mas no entanto a sua área limítrofe é o município do Quipungo. Ou seja, desta comuna até ao município da Matala são qualquer coisa como 70 quilômetros. E, como sabemos, no município da Matala, onde encontra-se a barragem da Matala, no rio Cunene. Quer dizer, 60 ou 70 quilômetros, como é que é possível aquela pessoa não ter água potável? Não ter acesso à água potável? Eu me pergunto, isso não é possível. Nós passamos duas noites nesta comuna e ficamos 2 dias sem sequer tomar banho, fazer higiene pessoal, apenas bocal. Por quê? A falta de água. E a água que jorra, e quem tiver a me confrontar, tem imagem, inclusive até vídeo. Se os colegas eventualmente quiserem constatar, eu partilho com vocês. E o que acontece? Aquelas populações consomem água
cor de argila. Um município tão rico, do ponto de vista das suas potencialidades. Repare que nós interpelamos um senhor que tem aproximadamente 2.000 cabeças de bois. Como é que ele vive? Dorme por cima de uma pele de boi, numa casa de capim, e não aceita comercializar o seu gado, por razões que ele alega tradicionais. Os gados lá são oferecidos, são abatidos naquelas questões excepcionais. Ou a mulher ou a menina chega na puberdade, ou questão de saúde, ou fome extrema. E eu disse ao senhor, eu gostaria de ser seu empregado. Porque imagine, se vender cada cabeça de boi $200, ou qualquer coisa, como quase 2 milhões de dólares. Mas onde é que reside? Eu chamo a atenção nisso porque por que há essa resistência desse povo? É porque não são auxiliados com as boas políticas públicas, sobretudo virada à educação. Daniel, eu sugeri na altura, sugeri recentemente até, sugeri ao administrador comunal... Diante desta pequena descrição que fiz, qual é o recado, quais são as recomendações que deixa a quem tem o poder de mudar esta realidade? Bem, que as políticas dos Estados não fossem apenas concentradas a nível da cidade de Lubango, nem sequer a Vila da Ampata, tampouco a Vila da Chibia, que por sinal são os municípios mais desenvolvidos da província da Huila, que ela fosse extensiva, sobretudo naquelas regiões mais recônditas. Sobretudo na região onde habita maioritariamente as populações da etnia Nhanheca-Umbe e aquela região dos Gambos. Os Gambos hoje, além da fome, é assolado por 2 problemas. Ou seja, má governação e por razões naturais. Porque não, exatamente, razões naturais no caso a seca. E eu penso que nessa perspectiva, o presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, fez-lo muito bem, primeiro por ter escolhido a província da Huila, pelas vicissitudes e dificuldades que essa população passa. E por outra, numa perspectiva de não distorcer, porque o líder da UNITA coloca-se aqui numa posição de mediador. Há informações que têm sido manipuladas e não têm estado a chegar ao presidente da República, João Lourenço. E é por via, e em todas as democracias isso é normal, é por via do líder da oposição que muitas dessas informações ou preocupações da população, que aflige a população, chega ao presidente da República. Por via de quê? Das suas intervenções públicas. Foi nessa perspectiva que Felo, na província do Lubango, e chamaram aqui a atenção da necessidade de se ter muito cuidado com a situação econômica e social que as populações estão a viver. E eu desafio nos próximos tempos, aliás, o próprio presidente João Lourenço tem, nos últimos, desde que assumiu, desde o seu primeiro mandato, o segundo mandato, tem estado a visitar algumas províncias. Só que, infelizmente, talvez, por má recomendação dos seus assessores ou auxiliares, tem feito apenas das sedes capitais, ou seja, das capitais das províncias. Se eu fazer um dia numa das comunas ou município, eu tenho certeza que o presidente João Lourenço terá contato com uma realidade completamente diferente e vai ajudar até na sua governação. É nessa perspectiva que nós, a par da província da Huila, são outras províncias que passam por várias situações e é normal que se tenha um posicionamento político do género, sem necessidade, por exemplo, de alguns alaridos em volta disso, onde a legitimidade reside no presidente eleito, João Lourenço, ou então o líder da oposição. Essa é a razão que eu fui à busca inicialmente da questão material. Uma coisa é a questão da formalidade, uma coisa é material. Muito bem, obrigada, Dr. Daniel Pereira.
Vamos agora passar já para o segundo tema, numa altura em que o relógio marca 14h04. É o Prova dos Factos. Pode acompanhar-nos também na nossa página do Facebook, Rádio Desportar Angola. Seguimos olhando para o segundo tema. O Tribunal Constitucional legalizou para já servir Angola, liderado por Abel Chivucovuco. O Tribunal Constitucional legalizou o partido político para já servir Angola, liderado por Abel Epalanga Chivucovuco, através de um despacho assinado pela juíza conselheira presidente do órgão, Laurinda Cardoso. O despacho enfatiza que a legalização resulta do partido político preencher já todos os requisitos estabelecidos no artigo 14 da Lei dos Partidos Políticos e que a denominação, sigla, símbolo e bandeira não se confundem com as denominações, siglas, símbolos e bandeiras de outros partidos políticos já inscritos no Tribunal Constitucional. Recorde-se que o processo de legalização de para já servir Angola iniciou-se em agosto de 2019 com sucessivos chumbos do Tribunal Constitucional sob alegações de irregularidades na documentação apresentada para o efeito. Portanto, Dr. Lino, vamos começar por si. Após sucessivos chumbos para já servir Angola, passa de projeto a partido. Podemos afirmar que Chivucovuco é definitivamente um animal político que provou que a esperança é a última que morre. Já agora gostaria que fizesse uma narrativa, uma curta narrativa histórica dos vários degraus deste projeto até então, ou deste projeto que muito o Dr. Abel, exatamente, Epalanga quis que passasse a partido político. Pois, obrigado, Carmen. Bom, primeiro, quero lamentar o modo como as nossas instituições não têm sido totalmente honestas ou sérias, digamos assim. Isto porque este projeto para já servir Angola, como é de conhecimento geral, que digamos assim, Abel Chivucovuco foi tentando várias vezes, já apresentou esta tendência por várias vezes, já reunia na altura todos os requisitos necessários que a lei permitisse para o efeito. Infelizmente, viu a sua pretensão frustrada pelo Tribunal Constitucional. Primeiro porque alegaram-se vários fatores, como por exemplo, os documentos apresentavam várias ambiguidades, né? Haviam documentos falsos, haviam documentos que não, digamos assim, apresentavam autenticidade. Então, e por esta razão, ele viu sempre a sua pretensão frustrada. Mas não desistiu, porque nós, na altura, já havíamos opinado aqui em sede desta rádio que o problema não estava na reunião, não dos requisitos para a legalização do para já, mas sim na vontade ou na pretensão de quem controla as instituições do nosso país. E nós sabemos que quem controla é o Presidente da República. Eu devo dizer aqui publicamente, sem medo de errar. Por quê? Porque a esta altura o para já foi legalizado numa, digamos assim, numa ótica de um aproveitamento político, ou seja, é uma estratégia do Presidente da República. Dr. Lino, a minha questão, na verdade, vai mesmo em direção a isto que está agora a avançar. Porquê só agora decidiu o Tribunal Constitucional aprovar o para já num ápice de 2 meses? O que é que terá alterado? O que é que terá mudado? Pois. É isso que eu fui dizendo há pouco. Nós vimos que o responsável, o coordenador deste projeto, inicialmente fez a questão de apresentar publicamente, né, os elementos todos que ele havia reunido, que a lei permite, e pronto, levou ao tribunal e simplesmente o tribunal chumbou a sua pretensão. Havia um momento que ele, pronto, nós até lamentávamos por ele e aconselhávamos que se calhar pudesse criar uma outra agremiação política, uma outra denominação, porque estava a ser perseguido politicamente. Mas ele dizia que não poderia desistir. Por que só agora? É uma questão estratégica, devo mesmo dizer, porque estamos numa fase em que o Presidente da República precisa desestabilizar principalmente a oposição. E de que forma vai fazer isto? Há esta luta, por exemplo, de se proceder a uma revisão constitucional para a sua consequente alteração, para facilitar, então, o terceiro mandato ao Presidente da República. Daí que as instituições públicas têm sido reféns
a quem tem este poder ao nível mais alto, que é o Presidente da República. O Tribunal Constitucional não deixou de ser influenciado. E, aliás, só demonstrou, ao proferir este despacho de anotação, só demonstrou como está tão amarrado ao Presidente da República, porque já deveria ter feito isto na altura que este cidadão apresentou a sua pretensão. Nisto, o que é que vale? Com isto, há uma estratégia, conforme eu disse, que é para, por um lado, sabe-se que o Abel Chivucovuco é um elemento político muito forte e ele tem um potencial, né? Pese embora as conjunturas também políticas tendem a dizer alguma coisa, mas não acredito que de lá para cá muita coisa terá mudado, porque ele continua a ser um político, digamos assim, que preocupa, digamos assim, preocupa quer o partido que governa, quer também o maior partido da oposição. E o outro facto qual é? É o facto de Abel Chivucovuco, na altura que a Casa C foi, digamos assim, extinta, né? Deixou de ter personalidade jurídica, e esses deputados viram a sua necessidade de, por um lado, filiar-se ao Partido UNITA e prontos. Hoje estão aí. Doutor Lírio, desculpa, quando diz que o para já preocupa o partido no poder e a UNITA, em que sentido? Exatamente. Só para podermos perceber. Abel Chivucovuco é um político que desde sempre demonstrou que tem potencial para também concorrer às eleições gerais. Ou seja, demonstrou também que ele pode governar Angola. Ou seja, isto só não foi possível na altura porque nós vimos as várias razões que fizeram com que Abel Chivucovuco recuasse do seu projeto. Ele alega várias vezes publicamente que teve também perseguições políticas. Uma das perseguições é a não legalização do projeto dele. Por isso é que, para não perder naquilo que são as lides políticas, a UNITA tinha que acolher Abel Chivucovuco. Daí que eles foram deputados pela lista da UNITA e até agora continuam, mas sempre demonstrou também a sua intenção de concorrer como Presidente da República. E como poderá fazer isto? Por exemplo, existe atualmente o que se chama Frente Patriótica Unida, que é uma organização, embora que não tenha personalidade jurídica propriamente dito como uma organização de partidos, mas está aí porque não há qualquer também limitação legalmente. Mas eu acredito que com isto lhe foi dada uma abertura para inicialmente confundir no seio daquilo que são as políticas da UNITA, para ver se ele consiga sozinho caminhar, porque ele sempre teve esta ambição, e eu digo, é um cidadão que tem essa verticalidade. Mas, Dr. Lino, acha que a UNITA tem de se preocupar com esta aprovação? Tem de se preocupar absolutamente, principalmente o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, porque isso de algum modo poderá desestabilizar esta pretensão da Frente Patriótica. E pronto, aqui há duas opções. Podem as partes quererem coligar, criar uma coligação, e pronto, ofereçam uma oportunidade que Abel Chivucovuco estará de acordo. Sabemos que ele atualmente são 16 deputados que integram na lista da UNITA, que perfazem o total de 90, e com esta oportunidade que o Tribunal Constitucional lhe conferiu, que por mim, a meu ver, eu acho muito estranho, porque terá havido aqui, digamos assim, algumas negociações, e isto em política é muito normal que acontece, só não é normal para aquilo que é o Estado angolano. É muito grave se eventualmente existirem algumas negociações em troca de poderes. Quando eu digo que é preocupante, quer para a própria UNITA, como também o MPLA, é no sentido de, se por um lado Abel Chivucovuco decidir manter a sua pretensão, vimos que ainda ele não se pronunciou sobre isto, lhe foram dirigidas algumas questões, se agora poderá desfazer-se propriamente da Frente Patriótica e seguir rumo sozinho enquanto partido, ou deverá permanecer e coligar-se. Ele não respondeu essas questões, mas pronto, os políticos, e muito bem sabe, há uma estratégia que só a ele cabe nesta altura, e que o que nós esperamos é que, pronto, se houve negociações concretamente que visam confundir a opinião pública, vamos saber dentro em breve, mas eu estou bastante receoso quanto a isso. Primeiro, pelo facto do Tribunal Constitucional ter somente legalizado para já esta altura, no momento em que o partido MPLA encontra-se totalmente aflito, né? Porque existe esta luta de querer conferir uma terceira possibilidade
ao presidente João Lourenço, e nós estamos a ver aqui a travar uma grande luta. Então, uma das formas, pronto, para finalizar. Exatamente. Muito bem, Dr. Mário Aragão, a aprovação do Para Já Servir Angola significa o fim da Frente Patriótica Unida? O coordenador e membro de direção nacional do Para Já Servir Angola já disse que com a legalização do projeto político liderado por Abel Chivuco-Vuco, a Frente Patriótica Unida vai ascender para uma coligação clássica para a integração futura de todos os atores da Frente Patriótica Unida. Enquanto jurista, pergunto-lhe, o que é que poderá vir a acontecer constitucionalmente falando? Portanto, eu já disse aqui nesta casa de rádio, e eu não vou querer aprofundar muito sobre a Frente Patriótica Unida, porque é um grupo sem personalidade jurídica. Portanto, se é um grupo sem personalidade jurídica, já disse isso aqui nesta rádio, não vou querer aprofundar muito relativamente a este assunto. Espero eu que primeiro ganham personalidade jurídica e depois podem andar por si só. Agora, permita-me aqui trazer algumas notas que o Dr. Lindo Lourenço... Lino. O Tito, não, nosso amigo Tito, não. O nosso doutor Lindo Tito. Portanto, o Lino Lourenço trouxe aqui algumas notas muito perigosas. Primeiro é que o Presidente da República não tem o controle das instituições judiciais. Eu convido o ilustre doutor, é jurista, naturalmente conhece, mas conhece, mas é o que nos rege. Enquanto jurista é o que nos rege. Conhece muito bem o 175 e sabe qual é a finalidade dos tribunais. O doutor conhece e não vou querer aceitar, e acredito que os ouvintes também não vão querer aceitar, que o Presidente tem interferência direta nos órgãos judiciais. Isso em Angola não acontece. Não, na perspectiva do meu amigo acontece, mas naquilo que é a prática, a veracidade dos assuntos, não acontece. Segundo, não é verdade que a presidência ou o Presidente da República tem intenções de revogar a Constituição para um terceiro mandato. Isto também não é verdade. Neste momento, o que eu aconselho no meu amigo é nós devemos nos basear aquilo que diz a nossa Constituição atualmente. O que é que diz a nossa Constituição? 2 mandatos e não há um terceiro mandato. Quando não houver uma iniciativa legislativa que toca neste assunto, eu entendo, permita-me, eu entendo, não, está ligado, estou a te ouvir, eu entendo que é muito prematuro falarmos relativamente um terceiro mandato do Presidente João Lourenço. Num terceiro momento, o Dr. Lino dizia... Porque só não acontece, esta pretensão só não se vê concretizada até a presente data ou a presente momento, porque o Partido-Estado, como se é designado, não tem requisitos nem condições para o efeito. Porque se tivesse acredita, já o teria feito. Absolutamente. Então, pronto, o doutor pode prosseguir. Portanto, eu continuo a dizer que são falácias, doutor Lino. São falácias que não vale a pena nós entrarmos... Não, são falácias... São falácias... Não, doutor Lino, são falácias, por quê? Porque nós estamos numa Constituição e, como jurista sabe, devemos nos basear com as normas vigentes. Não podemos trazer normas futuristas. Não podemos trazer normas futuristas. Nós temos que nos basear nas normas vigentes. O que é que diz a nossa Constituição, se o doutor conhece relativamente a este assunto. Quando falava também conflitos no MPLA, no MPLA não existe conflitos. Não sei se o doutor é militante do MPLA que conheça algum conflito no seio do MPLA, mas eu sou militante do MPLA, e não vejo conflito no seio do meu partido. Pode haver desentendimento enquanto militantes, é normal, pode haver desentendimento, mas conflitos, como o seu doutor quer aqui trazer e passar aos ouvintes, no MPLA isso não existe. Num terceiro momento, quero parabenizar aqui já o doutor Abel Epalanca Chivuco-Vuco por ver o seu partido político legalizado, e o doutor Abel Epalanca Chivuco-Vuco, numa das suas entrevistas, ele reconheceu que de facto houve falha no processo de legalização. E eu convido essa casa de rádio a ir rebuscar essa entrevista do Dr. Abel Epalanca Chivuco-Vuco, onde ele reconhece que de facto houve falha na legalização do partido. Agora,
o mais caricato é que nós queremos nos atirar sempre contra as instituições públicas. Não podemos fazer Mas isso. É a nossa realidade. Não podemos fazer isso. É a nossa realidade. Eu não percebo, nós jovens, quando o tribunal se posiciona como deve se posicionar, queremos criticar. Quando o tribunal naquela altura não reconheceu, queremos criticar. Agora o tribunal reconhece, agora queremos criticar porque é que o tribunal reconheceu neste momento. O tribunal reconheceu neste momento. Se lê o documento, foi público, também posso lhe partilhar. O tribunal fala aquilo que foi sanado. E uma delas foi o número de assinaturas que não eram, como diz a nota daqui do tribunal, que não eram assinaturas legais. E eu conheço particularmente o Tribunal Constitucional, que tem uma base de dados muito acima da média. E eu convido aqui os colegas para visitarem a base de dados do Tribunal Constitucional. Portanto, agora, nós temos de parabenizar o Tribunal Constitucional, que definitivamente legalizou o partido do Dr. Abel Palanga Chivuco, e vamos aguardar. É a democracia, é a festa da democracia. Agora, a legalização, portanto, a legalização do partido para já, nada interfere no partido MPLA. Nada interfere. Provavelmente pode interferir no partido UNITA, mas nós MPLA nada temos a ver. Aliás, o para já, quero eu dizer isso, que com a vinda do para já, o MPLA não vai deixar de ser a maior força política em Angola. Não. Agora, os outros partidos políticos podem se preocupar. Aliás, a UNITA, a FNLA, o PRS, entre outros, se preocupam com o para já. E nós temos de reconhecer que, de facto, o Dr. Abel é um político muito bem astuto. É um político que, quando entra numa corrida, é mesmo para ganhar. Nós temos que reconhecer isso. Agora, o MPLA não está preocupado com o Dr. Abel e Palanga Chivuco. Embora respeitamos e aceitamos que ele é um belo político e entrou na festa da democracia. Obrigada, Dr. Mário Aragão. O MPLA não está preocupado com o Dr. Abel Chivuco, com o projeto para já servir Angola. Dr. Daniel Pereira, a UNITA está preocupada? Não. A UNITA não está preocupada. Eu gostaria aqui de contrariar os meus colegas. Não está preocupada por quê? Por um fator muito simples. Primeiro que a UNITA é um partido de massas. Tem milhões de militantes. E a UNITA está preparada para qualquer desafio e qualquer concorrente. E por outra, foi a própria UNITA, guindando-se na visão estratégica do seu líder, engenheiro Adalberto Costa Júnior, convidou nas eleições, ou seja, no ano 2022, algumas forças políticas para, em conjunto, confrontarem ou enfrentarem o MPLA nas eleições de 2022. Convidou todas as forças políticas na oposição, sem exceção. Uns aceitaram, como é o caso do Bloco Democrático, outros declinaram por razões que eu até considero razões não muito óbvias. Razões até que levantam alguns questionamentos. Tal como também a UNITA FELO, com a sociedade civil e, na altura, com então projeto político para já servir Angola. E, reiteradamente, nos discursos do seu líder, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, apelava à necessidade da legalização do para já. Animaria mais a festa da democracia e, consequentemente, por força dos compromissos rubricados com então projeto político para já servir Angola, Daniel, tornaria a Frente Patriótica Unida... Só uma nota muito rápida. Quer com isto dizer que a aprovação do para já servir Angola não foi uma ação simplesmente da Abel Chivuco? Naturalmente, e aliás, na altura, o doutor Abel Chivuco, com os constantes chumbo, e qualquer ser humano não está em condições de enfrentar vários chumbos, não é? Desanima de alguma forma. E tendo em conta aquilo que é a visão do presidente da UNITA, insistentemente na sua comunicação pública, fazia apelo e encorajava os membros do para já a não desistirem. Ou seja, este discurso do presidente Adalberto é público. A UNITA não está preocupada por quê? Por um fator muito simples. Com a legalização do para já, ao contrário de várias correntes, sobretudo
corrente de alguns opiniões makers na nossa praça, a legalização do projeto político para já servir Angola vai tornar a Frente Patriótica Unida mais robusta, a FPU. De que forma, Dr. Daniel? Não, nas eleições passadas, a forma como o para já estava a ser combatido com exaustão. De alguma forma, o para já, quando é convidado, aproximado pela UNITA, não tinha aquela força. Por quê? Porque a ação política era limitada pelo facto de ter sido chumbado e é meramente um projeto político. Sim, não tinha legitimidade jurídica. Agora, com a legitimidade, e sim, concordo com a legitimidade jurídica, e por força dos compromissos publicados com a Frente Patriótica Unida, vai tornar a Frente Patriótica Unida mais robusta, a FPU. É nessa perspectiva. Agora, o que é certo, nós também temos que nos animar com isso. Aliás, somos de pensar que os Estados Unidos têm apenas 2 partidos políticos. Não, os Estados Unidos têm mais de 2.000 partidos. Quando mais legalizam forças políticas, para mim, ou para a democracia, ainda melhor. Nós não podemos sentir receio da legalização de qualquer outro partido político. Nós próprios temos que nos preparar. E é por essa razão que a UNITA está preparada para enfrentar qualquer adversário. Agora, por que há muitas suspensões? Sim, por que há muitas suspensões em volta da legalização do para já? Eu também entendo, por um fator muito simples. Os constantes chumbos e, apesar do Tribunal Constitucional, apesar de ser o Tribunal Constitucional o decisor nas questões de natureza dos partidos políticos, mas as decisões dos tribunais, naturalmente que não devem ser elas questionadas, até porque os acórdãos do Tribunal Constitucional são publicados. Mas o que é certo é a forma como o MPLA, que nos governa há mais de 49 anos, tem estado a se acaparar das instituições do Estado. A politização das instituições do Estado é que faz com que há muitas suspensões em volta da legalização do para já. Mas nós estamos confiantes de que, apesar dessas correntes, dessas suspensões em volta do Dr. Abel, estamos em crer, tendo em conta o comprometimento político de Estado do Dr. Abel, que naturalmente o para já continuará a juntar-se com a FPU para efetivamente em 2022, ou seja, em 2027, a FPU ganhar as eleições gerais. E Dr. Mário, devem estar preparados para 2027. Dr. Lino e Dr. Aragão, vou pedir que aguardem porque... Exatamente. Bem, eu gostaria de dar a palavra tanto ao Dr. Lino quanto ao Dr. Mário Aragão, mas neste momento temos ainda alguém que não falou sobre o assunto, não se pronunciou, que é o Dr. Salus, portanto é a ele a quem vamos dar a palavra para também avançar aqui algumas notas sobre este assunto que estamos a tratar, que tem a ver com a aprovação do Para Já Servir Angola. Dr. Salus, qual é o cenário que se pode vislumbrar nos próximos tempos com a aprovação do Para Já Servir Angola? Bom, a ciência política ela é descritiva na medida em que faz análise crua, claro, dos factos, não numa perspectiva muito futurista do ponto de vista filosófico ou outro, e, portanto, tendo em conta a aprovação, a inscrição do projeto para já servir Angola enquanto partido político, é óbvio que novos elementos poderão, portanto, ser observados e que vão suscitar vários juízos, várias análises políticas e a concepção, claro, de novos cenários do nosso figurino político. Claudimer, os timings na política são cruciais, são importantes para o redesenhar do xadrez político
político naquilo que nós chamamos luta por conquista e aquisição do poder. E como deve entender, e aqui devo, claro, corroborar com o Dr. Lino, nós infelizmente temos instituições instrumentalizadas, temos instituições manietadas. Por quem? Por aquele que diz-se Senhor, o Todo-Poderoso, e que no entanto é o soberano disto, daquilo e de tudo. Daí é que não vale a pena qualquer tendência retórica igual, portanto, à do Dr. Aragão, em dizer que nós temos instituições que andam com os seus próprios pés e que pensam com as suas próprias cabeças, porque não é verdade. Nós temos sim uma instituição, e essa instituição chama-se Presidente da República, e que manieta, instrumentaliza todas as outras, e que só agem, só atuam quando, portanto, são apelados, são chamadas a atuar. Por quem? Por quem de facto detém o poder, e que é o Presidente da República. A questão que nós colocamos desde 2019, mas por que só agora a legalização do projeto para já servir Angola? Até mesmo no primeiro momento para a inscrição do projeto para já servir Angola, falou-se de mais de 27 mil assinaturas, e quando você vai para a lei dos partidos políticos, quando você vai para a Constituição, ela não pede mais do que 7.500 assinaturas. Portanto, aqui, permita-me só, doutor Aragão, aqui motivos ou não, permita-me só. Está bem escrito na Constituição da República. Mas conhece, está na lei dos partidos políticos. É preciso conhecer. Não precisa ler para mim. Não precisa ler para mim. Posso ler, eu conheço, domino eles taxativamente. Tenho aqui, provavelmente, meu amigo, é uma pena que não há tempo para ler. Meu amigo doutor, não precisa ler. Provavelmente poderá publicar para os ouvintes perceberem. Provavelmente os ouvintes querem conhecer, eu não. Agora, doutor Saluce provavelmente não conhece os requisitos para a legalização de um partido político. E eu convido a rádio trazer a entrevista do Dr. Abel de Palanca Chivucuvuco, onde reconheceu. Dr. Saluce tem que saber que existe dupla militância. Isso não acontece nos partidos políticos. E é um erro muito clássico. Quando um militante saia de um partido político e ingressa para um outro partido político, este militante tem que saber que deve dar baixa no partido que saiu. O que acontece é, o militante sai do partido A Mário e vai para o partido B Mário, mas não deu baixa no A Mário. Pensa que, ao indo para o B Mário, vai ser legalizado. Não. O Tribunal Constitucional... Doutor Saluce, mas é preciso nós elucidarmos os ouvintes. E isto é uma matéria muito séria, doutor Saluce. De fuga. Não é argumento de fuga, doutor Saluce. Não é argumento de fuga. É preciso nós elucidarmos os ouvintes. E os ouvintes devem conhecer os requisitos para a aquisição de um partido político. Só um ponto de ordem. É o seguinte, nós precisamos ter muito cuidado a fazermos a análise da legalização do para já. Porque senão vamos dar a entender aos nossos ouvintes que o Dr. Abel terá sido financiado pelo partido Estado para a legalização do para já servir Angola. E isto não acontece. Não, até que se prove o contrário. Nós estamos aqui, somos fazedores de opinião, há muita gente a nos acompanharem. Claro. Existem compromissos políticos e patrióticos do Dr. Abel. Político com a Frente Patriótica Unida e patriótico enquanto angolano. Muitas suspensões em volta disso. Isso depois cria um mau clima até... Não, mas assim, até que... Doutor, um momento só. Doutor Lino, até que se prove o contrário. Não é que eu estou aqui a afirmar que não há instrumentalização das outras instituições por parte do MPLA. Aliás, o MPLA sempre nos habituou. Não, um momento. Vou concluir, eu pedi um ponto de ordem. Sim. Está a conduzir mal o teu discurso. Não, um momento. Doutor Daniel. Um momento. Não, estás a dizer que estou a conduzir mal, estou a dizer algo que não está a satisfazer. Está a conduzir mal. Não, sim. Bem, sim. Porque precisamos mesmo de... Doutor Mário... Estás a me entender mal. Eu estou a dizer o seguinte. Eu penso que o Dr. Abel cumpriu com todos os requisitos para a legalização do seu para já. Ponto. Mas essa suspensão em volta do Tribunal Constitucional, em função da atuação de 1975 até
nos dias de hoje, do próprio MPLA. O MPLA tem estado a sequestrar as instituições do Estado. Muito bem, doutor Daniel, conseguimos perceber o seu ponto de vista. Vamos agora. Instituições públicas. O que é que o MPLA... Não, eu vou já terminar, Claudemir. Os tribunais regem-se por leis e normas. Exato. Portanto, aqui o tribunal só agiu de acordo com a lei. É só isso. Não podemos trazer aqui um partido político que é o MPLA. Aliás, no Tribunal Constitucional também tem militantes da UNITA. Militantes da UNITA? Tem militantes da UNITA. Não diga isso. Não, eu digo isso. Tem um juiz conselheiro indicado pela UNITA. Então vamos... Bem, eu acho que aqui aos nossos convidados, um ponto de ordem. Estão todos os microfones desligados. Neste momento. Doutor Aragão, doutor Daniel, doutor Aragão, não sei se me conseguem ouvir. Neste momento têm os microfones desligados. Meus senhores. Meus senhores, não estão a ser ouvidos porque têm os microfones desligados. Atenção. Têm os microfones desligados, meus senhores. Exatamente, têm os microfones desligados, não estão a ser ouvidos. Portanto, peguem-se que mantenham a calma. Vamos passar a palavra ao Dr. Saluce para concluir o discurso e depois temos mesmo de evoluir, porque senão não vamos conseguir honrar aqui com o nosso compromisso de olhar para os assuntos que marcaram a semana. Dr. Saluce, por favor. Bom, é meu direito, é uma pena que o Dr. Mário, infelizmente, tem alergia a juízos mais coerentes e coesos, tendo em conta, claro, uma descrição realista daquilo que é, claro, a situação política do país. O doutor Aragão deve saber que é um facto que nós temos, infelizmente, instituições que são instrumentalizadas. É só ver, por exemplo, como é que a doutora Laurinda Cardoso chega ao Tribunal Constitucional, é só ver como é que o senhor Manico chega à Comissão Nacional Eleitoral, é só ver as suspensões que existem em relação a João Leonardo no Tribunal Supremo. Portanto, você olha para o figurino que tem responsabilidades de administrar a justiça, com indivíduos que, portanto, já apareceram aqui, lá, em situações não muito boas do ponto de vista de elementos de probidade pública, de idoneidade, de credibilidade do ponto de vista comportamental. E em ciência política fala-se muito sobre a situação behaviorista, que é a ideia, portanto, do comportamento dos atores políticos. É fundamental. E quando você tem essas suspensões sobre pessoas que detêm responsabilidades em instituições muito sérias, é óbvio que você não pode olhar para a instituição como sendo de facto uma instituição séria, credível, neutra, imparcial e tudo mais. E nós de facto não temos isso. E os últimos fenômenos políticos, factos políticos, nos demonstram isso. As decisões destas instituições demonstram-nos claramente que não existe, portanto, neutralidade e imparcialidade nestas instituições. Daí é que, é claro que, tentando aqui passar uma mensagem ao Dr. Daniel, nós não estávamos no uso da palavra a tentar dizer que provavelmente o Dr. Abel tenha mantido, portanto, uma conversa, um segredo, portanto, uma confidencialidade com quem detém o poder nesse país para que, portanto, o seu projeto fosse inscrito, fosse legalizado. Não. A ideia que estávamos a tentar trazer na nossa análise é que o Dr. Abel tenha muito cuidado. No caso, o projeto para já servir a Angola, os seus responsáveis tenham muito cuidado para não fazerem parte, para não serem as peças fundamentais, para não serem as peças que vão ser movidas dentro do timing político que interessa ao MPLA para, claro, trazer novos elementos de luta política no que diz respeito à concorrência política, porque nós não podemos ser cegos, surdos, mudos e devemos efetivamente
concordar e acreditar que novos elementos vão ser trazidos para a praça pública. E com isso vão ser desenhados novos cenários. Portanto, o que é que vai acontecer? Como sabe, em África nós temos partidos políticos muito conservadores. Com a legalização do projeto para já servir Angola, aqui cenários começam a ser desenhados. Ou começa-se a pensar na possibilidade de uma coligação, o que me parece quase que improvável, tendo em conta o conservadorismo dos partidos políticos. E claro, aqui, quer o BD, quer o para já tem mais motivos e efetivamente lhes interessará mais criar uma coligação. Porque é por causa, claro, da questão de projeto. Obrigada, doutor Salus. Permita-me só terminar. Para finalizar, por favor, porque estamos a ficar sem tempo e temos só terminar, temos que evoluir. Permita-me só terminar. A UNITA, diferente do BD, diferente do para já, a UNITA é revestida de um simbolismo histórico e ideológico. Diferente do BD, diferente do projeto para já. Daí é que não vejo uma UNITA a desfazer-se de todo esse simbolismo, quer ideológico, quer histórico, quer político-cultural, para dar lugar a uma coligação que lhe obrigaria a mudança, portanto, de cor e não só. Eu não acredito. Ou, portanto, um outro cenário, vamos ter, provavelmente, conhecendo o Dr. Abel, que é uma figura presidencial e presidenciável, a tentar, portanto, buscar o outro lado, que é uma possível coligação com o Bloco Democrático e não propriamente com a UNITA, porque eu não vejo a UNITA a conceber aqui uma coligação, por conta desses elementos que eu já apresentei aqui. E acreditamos, claro, que é isso que está a interessar nesse preciso momento para o MPLA. Para quê? Para, claro, dentro da ideia, da teoria dos jogos, entre o mal menor e o mal maior, cair para o mal menor. Quem é o mal menor? É claro, a legalização do projeto para já. Por quê? Porque os ganhos são maiores. Qual é o primeiro ganho? É, claro, criar fissuras ao nível da própria FPU, embora seja informal, não seja formal, mas criar já fissuras. Por quê? Porque começa, claro, uma nova dinâmica em relação ao projeto para já. Vai ter que começar a se movimentar, vai ter que começar a agir, vai ter que começar a produzir factos políticos. E isso vai distanciá-la da UNITA, da própria Frente Patriótica Unida. Portanto, há aqui elementos que jogam a favor para o MPLA do que propriamente para a UNITA e para outros atores políticos. Portanto, muito bem. Obrigada, Dr. Salus. 1 minuto assim, Dr. Aragão, mas 1 minuto mesmo, e depois 1 minuto ao Dr. Daniel, por favor, a contar. Sim, não, muito obrigado. É mesmo aqui para repor aqui a legalidade. Há aqui alguns recuos muito perigosos que os senhores estão aqui a fazer. E estão a levar a erros alguns ouvintes, e um deles é o Alberto Sandoval. Quando eu dizia que o Dr. Aragão está atento à live. Estou atento à live. Nós somos atentos. E as reações dos ouvintes. Sim, e é preciso repor mesmo a legalidade. A designação da presidente do Tribunal Constitucional é de lei, é do Presidente da República, é constitucional. E antes da tomada de posse da veneranda juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional, a mesma renunciou à sua militância ao MPLA. E ao mesmo tempo, há um juiz conselheiro indicado pela UNITA. Isso a UNITA não fala. E o doutor Daniel teve a coragem aqui de eu dizer. E eu agradeço por dizer isso. Isto a UNITA não fala. Agora, não é verdade que as instituições estão a reboque do MPLA. Os tribunais andam de acordo com a lei e a Constituição. Agora, não podemos atirar pedra ao Tribunal Constitucional por legalizar agora o partido para já. Porque os mesmos que estão a criticar a legalização do para já, como o Dr. Salus, também criticou a não legalização do partido. Portanto, temos que ter um discurso mais coerente e para poder elucidar os ouvintes, porque os ouvintes estão aqui a fazer uma confusão por causa dos vossos recuos muito perigosos. Obrigada, Dr. Mário Aragão. Dr. Daniel, em 1 minuto. Sim, eu disse, o Dr. Aragão tem que chamar a atenção quando há a intervenção dos outros colegas aqui no painel. Eu não neguei que a UNITA não tem um representante no Tribunal Constitucional, tal como tem na Comissão Nacional Eleitoral e na ERCA. E é preciso falar. Deixa que eu diga. Não, um momento. Eu não te interrompi. O que é certo é que a forma como o MPLA tem estado a gerir o país de 1975 a 2024 está na base dessas constantes suspensões nas instituições do Estado. Eventualmente, se o Daniel Pereira for indicado
se for indicado ao Tribunal Constitucional. Eu sei que muitos de vocês, incluindo o doutor Aragão, dirá que eu sou militante da UNITA. Eventualmente, isso é isso que acontece. E nós, aliás, em várias discussões que nós temos tido em debates públicos, temos estado a olhar para a questão da própria reforma dos órgãos, ou seja, dos tribunais superiores, a forma de indicação. Eu, por exemplo, sou daquelas pessoas que tenho estado a trazer ao público da necessidade dos juízes dos tribunais superiores serem sabatinados pela Assembleia Nacional. Eu tenho estado a trazer essa discussão para diluir completamente essas suspensões em volta. Quero do Dr. Madinko, a forma de composição da Oceania eu também várias vezes discordei isso publicamente, porque não é a mais adequada, levanta-se muitas suspensões em volta disso. Ao meu entender, todos os comissários seriam magistrados judiciais, por exemplo, e não é o que acontece. Agora, quanto à questão do para já, que não, a UNITA é aquelas forças políticas que se ajusta o tempo e o contexto e acompanha as mudanças, as dinâmicas sociais. Na eventualidade de se formalizar a AFPU, essa decisão não é unipessoal, por isso é que nós somos democráticos. Essa decisão será feita ou será decidida em sede do Congresso da UNITA. Qualquer decisão dessa natureza. Ao contrário, por exemplo, do partido do meu amigo Mário Aragão, que as decisões são unipessoais. As nossas são completamente diferentes. Obrigado, Dr. Daniel Pereira. Na perspectiva de todos, até mesmo dos seus militares. Obrigado, Dr. Daniel Pereira. Bem, vamos evoluir, Dr. Aragão. Vamos agora falar sobre um assunto que tem a ver mesmo com o MPLA. Reunião do Comitê Central. João Lourenço diz que ninguém pode começar o jogo sem ouvir o apito do árbitro, sob pena de ser desqualificado. O Comitê Central do MPLA convocou na quarta-feira os seus 693 membros para a terceira reunião extraordinária para apreciar o documento do 9º Congresso Extraordinário previsto para dezembro deste ano. No seu discurso, João Lourenço referiu-se à política como um jogo e, como em qualquer jogo ou competição, só vencem as equipas cujos jogadores ou atletas se submetem à organização e disciplina do coletivo e respeitam as regras do jogo e a orientação da equipa técnica. Ninguém começa, disse João Lourenço, o jogo sem ouvir o apito do árbitro. Ninguém inicia a corrida de atletismo sem ouvir o tiro de partida, sob pena de ser desqualificado e prejudicar a equipa. Bem, Dr. Mário Aragão, primeiro, quis João Lourenço afastar a possibilidade de múltiplas candidaturas no próximo Congresso Ordinário com este discurso. Segundo, quando é que será dado o tiro de partida para que esta corrida, para a qual alguns poderão ser desqualificados, comece? Portanto, é um assunto muito esperado pelo Dr. Daniel. É muito esperado. Vai ver que há aqui democracia no MPLA. Aliás, o presidente fala num órgão que tem competências para poder exprimir e decidir os documentos reitores do MPLA, que é no Comitê Central, que é o órgão competente para decidir certas matérias. Mas o presidente do MPLA, quando falava tudo isso com que a Claudimir aqui aponta, o presidente do MPLA está a chamar a atenção, os seus militantes. Primeiro como presidente, e quando um presidente fala, é porque está a aconselhar os seus militantes. Agora, o presidente não queria dizer que afasta a possibilidade de haver múltiplas candidaturas. Aliás, o nosso estatuto, o estatuto do MPLA, diz a forma como deve ser eleito o presidente do MPLA. Portanto, é o Comitê Central que elege o presidente do MPLA. E é o Comitê Central que vai criar os mecanismos, as fórmulas todas para a eleição de presidente do MPLA. Portanto, o que o presidente João Lourenço queria dizer é que os militantes do MPLA devem ser ordeiros. Primeiro é que o MPLA é um partido... Doutor Mário, tem alguns que neste momento estão a agir à margem das regras do jogo. Eles estão a ser desordeiros. Não estão a ser desordeiros, mas é importante que os militantes cumpram
os estatutos, porque os documentos são para ser cumpridos. Aliás, é uma entrevista também dada pelo general Higino Carneiro, que também se atira nas fileiras para as próximas eleições no seio do MPLA, que o próprio general afirma: se o estatuto do MPLA me permitir, eu vou me candidatar. Está aqui a haver uma responsabilidade, uma coerência do general Higino Carneiro. Aliás, o general Higino Carneiro é um militante de proa do MPLA. É alguém que tem voz no MPLA. E esse mesmo militante sabe que não pode se atirar sem que o estatuto lhe permita. É assim que o militante deve conduzir, é assim que o militante deve atuar. É essa chamada de atenção que o presidente João Lourenço, em sede do Comitê Central, fez aos seus militantes. Não queria dizer o presidente João Lourenço que está a afastar a possibilidade de múltiplas candidaturas. Aliás, além disso, também analisou-se o próximo Congresso Extraordinário, que será já realizado nos dias 6 e 7 de dezembro do ano em curso, onde o MPLA vai analisar os 50 anos de independência que Angola vai comemorar o próximo ano. Portanto, estamos na festa da independência. O MPLA já marca aqui um passo relativamente aos outros partidos políticos. É na festa da independência que o MPLA vai analisar os pós e os contras, aquilo que o MPLA quer para os próximos 50 anos de independência. Portanto, Dr. Aragão, então não podemos, é mera falácia dizer que o presidente quis ameaçar, quis, por exemplo, dar um recado aos aspirantes ao cadeirão máximo do MPLA. Não, o presidente do MPLA... Foi apenas uma chamada de atenção. Foi uma chamada de atenção enquanto líder do melhor e maior partido em Angola. Aliás, muitos dos que se atiram para o cadeirão máximo do MPLA tiveram presente na reunião. Falo do general Higino Carneiro, falo do Dr. Fernando da Piedade e dos Santos, estiveram lá. Portanto, o presidente João Lourenço só estava a apelar aos militantes do MPLA que devem ter calma. Aliás, da mesma forma que o mandato presidencial do presidente João Lourenço ainda não terminou, é da mesma forma que o mandato no partido também ainda não terminou. Aliás, devemos cumprir a nossa Constituição, que o mandato presidencial termina em 2027, e devemos cumprir também o nosso estatuto, que o mandato do presidente também termina em 2027. Portanto, vamos aguardar, e aqueles que se querem concorrer para a liderança do partido devem taxativamente cumprir o nosso estatuto e cumprir aquilo que será o documento reitor às eleições sob pena de do serem MPLA. desqualificados. Claro, isso vai depender daquilo que vai ser o documento que vai reger a eleição a cargo de presidente, porque porque à luz dos estatutos tem a forma própria para eleger o presidente e todos eles conhecem os estatutos. Por isso é que eu recomendo novamente a Rádio Despertar para ir revisitar a entrevista do general Higino Carneiro. Porque que mesmo conhecendo estes militantes de proa, Higino Carneiro, António Venâncio e tantos outros que já manifestaram pretensão ou intenção de ocupar o cadeirão máximo do MPLA, porque que mesmo conhecendo eles a regra do jogo, atiraram-se já ou deram logo a saber que pretendem assumir? Portanto, Claudimir, em política, isso é possível. Em política são sondagens. Cada candidato ou cada militante pode fazer a sua própria sondagem. Eu, Mário, quero concorrer nos próximos 50 anos a presidente do MPLA. Eu posso fazer a minha sondagem, o nível de aceitação. Eu entendo que esses senhores querem ver o nível de aceitação que tenham no seio do partido. Portanto, aqui não tem nada que belisca, nem o estatuto, nem provavelmente os documentos que vai reger a eleição ao cargo de presidente do MPLA. Mas o que o presidente aqui quer chamar a atenção é: enquanto militante, temos que ficar mais calmo, temos que cumprir as regras do jogo, temos que olhar os documentos do partido e temos que olhar os documentos também da República. Portanto, não podemos criar crispação, porque se assim o for, podemos criar divisão, podemos criar crispação no seio do MPLA. É isso que nós, enquanto MPLA, não queremos, e o Presidente da República chamou muito bem a razão, enquanto pai, enquanto líder máximo do partido, dizer que eu estou com os militantes podem concorrer, mas no momento certo, na hora certa,
quando o tiro da largada ser dado pelo Comitê Central, que é o órgão máximo para então conduzir as eleições do MPLA. Muito bem, obrigada, Dr. Mário Aragão. Dr. Daniel, o presidente João Lourenço, pronto, na qualidade de presidente do partido MPLA, disse ainda que em plena competição não se podem deixar distrair por agendas que distraem do foco, passa aqui o pleonasmo, da necessidade de cumprir com o programa de desenvolvimento nacional, de diversificação da economia para aumentar a produção nacional e gerar mais emprego. A seu ver, quais são estas agendas de que falou o líder do MPLA, João Lourenço? Bem, Claudimir, eu sou daqueles que ando muito preocupado com a vida interna dos partidos políticos em África e, sobretudo, no nosso país. Os partidos políticos, a sua saúde interna é que refletem posteriormente naquilo que é a execução das políticas públicas para o nosso país. E, no caso, por se tratar de um partido histórico, é assustador ouvir isso do próprio líder do MPLA. E mais uma vez aqui chamo a atenção a infelicidade do MPLA pelo facto de até aqui aprender pouco do ponto de vista de democracia com a UNITA. Aliás, a UNITA é uma verdadeira escola de democracia. É só olharmos de 2004 para cá os nossos congressos como têm sido, de múltiplas candidaturas. E como angolano, e por tratar-se também de um partido histórico, eu gostaria que o MPLA tivesse múltiplas candidaturas e sem necessidade do seu líder atual, proferir discursos contundentes e até mesmo ameaçador para, eventualmente, aqueles candidatos que queiram concorrer à presidência do partido, como é o caso do general Gino Carneiro, com uma larga folha política e a nível do aparelho do Estado também, tem certa experiência enquanto ministro, governador e tanto mais, assim como também o Dr. Fernando da Piedade Dias dos Santos, até que por sinal foi chefe do atual presidente da República, e como o meu amigo José Carlos de Almeida, também é militante, manifestou também a intenção, assim como o engenheiro Antônio Venâncio. Auguramos que o MPLA aceite de uma vez por todas que os tempos mudaram. O que me parece que o mundo mudou, mas o MPLA não mudou. E, infelizmente, ou seja, a ausência de multiplicidade de candidatura no MPLA faz com que transfira este pesadelo este peso que ele acarreta, da falta de transparência e também da ausência de democracia interna, afeta completamente as instituições do Estado. Não só, apesar do MPLA sair do poder, sai já em 2027, mas ainda assim e continuará um partido histórico. Não deve sair da boca só do Tom da Guiné. Não. Mas por quê? Não, por quê? Não, por um fator simples. O contexto que o nosso país vive é impensável o MPLA voltar a vencer as eleições. Aliás, porque já desde 2022 que o MPLA vem perdendo as eleições. Não, do ponto de vista sim, vem perdendo as eleições. Aliás, é só olharmos a ausência de transparência ao longo do processo eleitoral. Não, certo, é verdade. Não, deixa que eu termine, doutor. Não, nós estamos numa rádio e o doutor está mesmo a fazer alguns recuos perigosos. Está a tendenciar a juventude que está a nos ouvir na live. Não, é preciso ter calma e ter um discurso mais congregador. Não pode dizer... Mas esse é um discurso não pode dizer... Não pode... Eu estou a chamar a atenção. Não, está a chamar mal. Não faça isso, doutor. 2022 foi o MPLA quem ganhou as eleições. Nós temos de respeitar as decisões dos órgãos de Angola. O que os partidos da oposição fazem é desrespeitar os órgãos decisórios. Não faças isso. Não há desrespeito. Não, é muito jovem. É muito jovem para ter esse posicionamento. Um momento. É muito jovem. Um momento.
Não há desrespeito nenhum. Se acompanhamos, aliás, estamos a ficar eu sei que sem estava tempo, envolvido Dr. no processo Daniel, passado. por Portanto, favor. sim. Não, chefe. Pedimos que conclua já o seu discurso. Mas esteve para envolvido no passar a processo. palavra. Esteve envolvido no processo. Exatamente, por favor, conclua. Pois é. Eu estou sendo sempre cortado pelo Dr. Mário Aragão. Portanto, o meu apelo enquanto cidadão é que essas querelas internas, sobretudo da antevisão do Congresso, sejam elas ultrapassadas e ao mesmo tempo, aliás, porque os estatutos já não permitem o presidente João Lourenço, os estatutos do MPLA já não permitem o presidente João Lourenço concorrer ao terceiro mandato. O MPLA é um partido com muita nata de quadros. Muitos deles históricos e até jovens. Para finalizar, E é a oportunidade do presidente João Lourenço não concorrer a organizar o Congresso, presidir o Congresso, permitir a multiplicidade de candidatura e que surjam novos valores, quer a nível dos seus órgãos decisórios, como é o caso do Comitê Central do Bureau Político, e aquele militante que estiver melhor preparado, que vença ao Congresso e é declarado presidente do MPLA. Agora, o que é certo, o que é assustador para mim, essas manobras em torno do MPLA, essas manobras internas que o presidente João Lourenço está a engendrar dentro do MPLA, se eventualmente o presidente João Lourenço alterar os estatutos por força da maioria que ele tem do seu Comitê Central, aliás, o Comitê Central do MPLA hoje é equiparado ao Comitê Central do Partido Comunista Chinês, com mais de 600 membros. 693, exatamente. Não, o MPLA não tem 693. Não tem? Não, mas atento. O Comitê Central. Portanto, mas é dos mais grandes membros. O Comitê Central tem 601 membros. Mas são 600, doutor. O doutor falou 693, não são 693. 601. 601 membros do Comitê Central. Portanto, tendo em conta, faz jus, tendo em conta o número populacional de militantes que o MPLA tem. Não, é desnecessário, doutor. É desnecessário. Muito bem. Doutor Daniel, obrigada. Doutor Mário Aragão, temos mesmo que evoluir. Agora já há 14h59. Bem, um dos aspirantes ao cadeirão máximo do MPLA considerou o discurso do líder do Partido dos Camaradas incoerente. Vamos ouvi-lo. Fiquei boquiaberto a ouvir se é certo do discurso do Presidente da República, porque qualquer evento político, cultural ou desportivo precisa de preparação. Os candidatos precisam preparar com antecedência, de manifestar o interesse com antecedência. Não devem esperar que o momento do tiro de partido, sob pena de serem derrotados ou de evento político, cultural, desportivo, ser mal organizado. O próprio Presidente da República, antes de se candidatar, manifestar, antes das eleições para Presidente do MPLA, manifestou o seu interesse com muitos anos de antecedência. Portanto, nós já sabíamos que ele era candidato do MPLA e depois candidato a Presidente da República. Portanto, esse discurso do Presidente do meu partido é incoerente. Aqui as palavras de José Carlos de Almeida, um dos aspirantes ao cadeirão máximo do MPLA. Bem, Dr. Saluce, como é que se posiciona diante disto? Qual é a sua posição? Bom, Claudemir, primeiro parece que o Dr. Aragão não conhece o partido. Estou no site do MPLA e vejo aqui o último elemento do Comitê Central com o número 693. Diga-me, por favor, se estiver errado, não é o site do MPLA, portanto está aqui. 693 daquilo membros. Que sabemos, doutor Aragão, daquilo que sabemos, aliás, partido. Enquanto jornalista, o dado que tenho é 693 membros. E está aqui. Estou a ouvir hoje de si, do MPLA, 601 do MPLA, é membro do MPLA, temos de dar o benefício de dúvida. A começar, e vou ler o último nome, né, de quem é, se não for, é para que venha público e diga não é. É a senhora Zenilda Leila do Amaral Mandinga, número 693 do Comitê Central. Bem, é preciso conhecer bem o seu partido. Bom, Claudemir, eu começo com
me parece mais hipocrisia. Por quê? Porque não é verdade. E por isso mesmo vou começar por aqui. Com o lema escolhido para o 8º Congresso. É o seguinte: servir o povo e fazer Angola crescer. Só pode ser hipocrisia. Até onde nós sabemos, o MPLA não serve o povo, se não servir-se a si mesmo. O MPLA serve o MPLA. E não faz Angola crescer, faz o MPLA crescer, o MPLA engordar. Isso sim, me parece que deveria passar por uma reflexão em relação a este lema, porque não é verdade, é hipócrita. A fome, a pobreza, os problemas sociais, a disparidade, a intolerância, a promiscuidade política nos revelam completamente essa lógica do servir o povo e fazer Angola crescer. Antes, pelo contrário, servir o MPLA e fazer o MPLA engordar. Isso sim devia ser o lema do 8º Congresso do MPLA. Bom, Claudimir, quando no partido... Qual deveria ser o lema? Servir o MPLA e fazer o MPLA engordar, isso sim. O povo não é verdade. É incoerência, hipocrisia e até promiscuidade política, isso. Claudimir, a política, ela é... A política não é o dever ser, não é aqui a lógica ontológica, filosófica. Não, a política é. E quando você é ao nível dos partidos políticos, 2 anos antes do maior momento, da maior tribuna de disputa e eleição, de quem deve ou não ser o presidente da organização, já aparecem candidatos, há aqui um sinal muito claro. Quem está a dirigir perdeu legitimidade política. Não é aceite ao nível da organização. E, portanto, com a maior antecipação, surgem pessoas que entendem que estão preparadas, reúnem requisitos e, no entanto, querem dirigir o barco, querem ser elas a conduzir o barco. O presidente João Lourenço, até com toda essa antecipação, 3 ou 4 indivíduos militantes a mostrarem a pretensão de se candidatarem porque perdeu legitimidade, os militantes não o querem. É só ver as imagens que a própria TPA foi passando. Você sentia desacordo, um semblante de desacordo com o presidente, com aquilo que o presidente ia dizendo. Não é à toa que durante a própria reunião, o próprio presidente que até diz que, claro, durante o discurso disse que era necessário que o MPLA envidasse esforço no sentido de continuar a contribuir para a consolidação da democracia. Não foi democrático, sabe por quê? Temos informações que na apresentação, por exemplo, da agenda, o presidente, claro, apresentaram a agenda, mas houve um dos pontos sobre, portanto, a reconstituição dos estatutos, em que não se apresentou o esboço, ou seja, o esqueleto. Onde é que vai se reformular, onde é que se vai mexer, onde é que vai haver alteração? Isso aqui, portanto, não é querer ter um jogo transparente, não é querer ter um jogo democrático. Por outra, Claudimir, o presidente do MPLA, ao dizer que é preciso esperar que o árbitro apite para que o jogo comece, está aqui a dar indicativos de que não concorda com a concorrência, com a competição, com a concorrência múltipla, não concorda que deva ser assim. Não é à toa que, por exemplo, para a JMPLA, tem que esperar, tem que mandar, portanto, a lista para os CEUs, e lá nos CEUs os anjos definirem quem deve ser candidato ou não para a JMPLA. Isso é absurdo em tempos modernos, em que as organizações devem adaptar-se aos contextos que vivem. Tem regulamento eleitoral? Tem instrumentos, esses é que devem definir quem ou não deve ser candidato. Por que uma lista, por exemplo, tem que ir aos CEUs para voltar com os candidatos, com aqueles que devem ser efetivamente? Portanto, há aqui democratização interna. O poder de decidir já foi devolvido. Aqui a devolução, claro, resultou também em parte por conta da pressão feita pelos opinion makers. Eu pessoalmente também estive aqui e disse que não me parecia muito transparente, não me parecia democrático esse jogo em que há um organismo de partido, mas é preciso levar a documentação para um outro, e esse é que tem que decidir quem deve, não propriamente os estatutos, regulamentos, normativos. Estes é que deveriam decidir. Portanto, Claudimir, eu entendo que há aqui, portanto, elementos mais do que suficientes a darem-nos a entender que o presidente
do MPLA perdeu legitimidade e, portanto, os militantes antecipam-se no jogo, estão a preparar-se, porque é claro que antes do árbitro apitar é importante que ele tenha as equipas, é importante que as equipas existam, é importante que as equipas se façam o estádio e é importante que as equipas se equipem. E, portanto, essa ideia de antepadamente apresentar-se, claro, traz aqui a ideia de que não há legitimidade, não reconhece a legitimidade no presidente e, portanto, querem obrigado, claro, Dr. outro ator obrigado. a dirigir Temos o partido. Temos mesmo que encerrar. Antes Dr. Aragão, permita-me passar a palavra ao Dr. Lino Lourenço, porque já não temos tempo. Dr. Lino Lourenço, vai ceder parte do seu tempo? Okay, não, é preciso repor a legalidade. Quando não, 10 segundos. É preciso repor a legalidade, porque eu estou aqui na live e os meus colegas estão a induzir em erros os ouvintes e os telespectadores que estão aqui na live. Quando o meu amigo Dr. Saluce vem dizer 693, Dr. Saluce, permita-me, Dr. Saluce referiu a lista de precedência, que qualquer partido político, e está aqui o doutor Pereira vai dizer, qualquer partido político existe a lista de precedência. Os que estão na lista de precedência não são membros do Comitê Central. Estão na lista de precedência, havendo vaga, vai subindo. Portanto, são 601 membros do Comitê Central, embora tenha lista de precedência, e são 101 membros do Bureau Político. Portanto, o Dr. Saluce foi infeliz, deve saber que existe na lista membros de precedência. Portanto, é importante saber isso para não distorcer e estragar aquilo que é a boa imagem dele, pessoalmente, porque os ouvintes estão aqui a trazer uma imagem não muito boa. Obrigada, Dr. Aragão. Agora sim, Dr. Lino, em 2 minutos, 3, porque já estamos mesmo além do nosso tempo. Exatamente. Por favor. Porque quase tudo foi dito sobre essa questão, mas eu devo dizer que, a princípio, é de lamentar este posicionamento do Dr. Lino, só uma nota, um dos debates que tem estado a surgir muito nos últimos tempos tem a ver com a legitimidade de um Congresso Extraordinário do MPLA poder, por exemplo, aprovar ajustes nos estatutos do partido, estando alguns militantes já a afirmar que tal procedimento só poderia ser feito em congressos ordinários. Pois, é isto mesmo. Porque é que acontece? Os estatutos do MPLA, a princípio, regem desta forma, né? Define que qualquer alteração deverá ser feita através de um congresso ordinário e não extraordinário. Mas o que eu quero dizer relativamente ao modo como o presidente do partido MPLA tratou os seus militantes é de lamentar, porque aquilo representa um perigo, é um discurso intimidatório, devo assim dizer, porque é bastante perigoso. Se com os militantes, os seus militantes, aqueles que na verdade deveria, se calhar de forma hipotética, mais aproximar-se e tratá-los de forma mais adequada, é desta forma, imaginemos aqueles que não são seus militantes. E temos estado a acompanhar que na prática é assim. Ou seja, nós temos em Angola uma ditadura moderna, isso devemos sim dizer. Isto é muito perigoso, e se as políticas em Angola continuarem a ser feitas deste modo, dificilmente vamos ter uma Angola saudável. Ou seja, quando os fazedores da política, quando não reconhecem que estão de passagem e que a dada altura ou qualquer momento deve ceder oportunidade a outros, então estamos absolutamente a implementar um estado de ditadura em Angola, porque não se permite que outros também exerçam os seus direitos, né, que é a democracia que nós temos em Angola. Então o presidente João Lourenço, na verdade, enquanto presidente do partido, não deveria ter feito. Aliás, ouvimos do próprio membro a dizer que foi um discurso incoerente. Mais do que incoerente, é mesmo um discurso que afasta, intimida. Ou seja, quem quiser fazer isto, quem apresentar esta pretensão, então terá os seus problemas. Penso que isto não é bom, é preciso revermos formas políticas próprias. Bem, há um tema que ficou por analisar, mas não gostaria que encerrássemos este nosso debate sem olharmos para ele, que tem a ver com o adiamento da visita de Biden a Angola. Estamos a surrupiar o tempo do programa que será apresentado daqui a pouco pelo Agostinho Caiola. Vamos rapidamente, em 1 minuto, Dr. Aragão, o que é que lhe apraz dizer?
Primeiro, devo solidarizar com o povo norte-americano pelo aquilo que está a viver. Segundo, dizer que o presidente Joe Biden teve a melhor posição. Não se pode fazer visita de Estado tendo em conta que o seu próprio Estado está a passar por diversas calamidades. Agora, que a visita será um facto, de acordo com aquilo que foi a conversa do presidente João Lourenço por telefone com o presidente Joe Biden, e daquilo que foi também a conversa do presidente João Lourenço com o embaixador dos Estados Unidos acreditado aqui em Angola, o senhor Dr. Tulinabo Mixing. Portanto, vamos aguardar que de facto esta visita seja uma realidade para que nós possamos tirar bons proveitos, tirar ganhos dessa visita de Joe Biden, e esperemos nós que os Estados Unidos da América possa poder controlar este furacão Milton, que está aí a derivar, a prejudicar a cidade norte-americana. Portanto, Angola, enquanto angolano, devemos primeiro solidarizar com o que está a acontecer com esse Estado. Esperemos nós que tão logo esta calamidade possa ser controlada, então o presidente norte-americano venha para o nosso Estado angolano. Muito bem. Dr. Gilson Salus. Bom, isso revela que o presidente americano está mesmo de facto ao serviço dos americanos, respeita o soberano povo que o elegeu, diferentemente de muitos estadistas africanos que mesmo os seus povos vivenciando experiências amargas de fome e pobreza ainda deambulam pelo mundo em benesses, mais benesses. Portanto, demonstrou, claro, um espírito coletivista, que o interesse norte-americano está acima de tudo. Ele está aí para protegê-los, está aí para garanti-los, e ele é a representação máxima do interesse comum dos americanos. Portanto, se ela vai ser, portanto, reagendada ou não, mas a certeza é que Biden, portanto, agiu dentro daquilo que se espera de um estadista. Muito bem. Dr. Lino Lourenço. Bom, eu, de forma muito sucinta, primeiro, é mesmo também me solidarizar com o povo americano, mas, curiosamente, isto trouxe-nos uma experiência de que, afinal de contas, nós temos um Estado não comprometido com, digamos assim, com os assuntos internos, né? Ou seja, o que acontece? Nós vivemos dentro de um curto período aquilo que se chama, os religiosos chamam isso de Páscoa, né? Ou seja, estávamos todos ávidos que teríamos uma Páscoa e fez-se dentro de um período de tempo uma requalificação total. As ruas foram embelizadas, algumas coisas foram feitas, os dementes foram recolhidos e tudo mais, porque nós estávamos a aguardar que o Salvador viesse a Angola. Então tínhamos que demonstrar que, afinal, Angola é um paraíso. Isto é muito triste, isso é falta de respeito aos cidadãos, é humilhante e pronto, não sei, eu acredito que o Estado angolano tem de ser mais coerente, mais sério, porque nós não devemos somente nos preocuparmos em mostrar a imagem de Angola, ou seja, aquilo é uma falsidade que se pretendia apresentar, e por azar, não sei se é por azar ou pronto, são catástrofes, são fenômenos naturais, esta pretensão não foi realizada, porque senão hoje mesmo teríamos o presidente Joe Biden a Angola e encontraria uma imagem tão brilhante. E o curioso disto é que também as obras pararam, né? Ou seja, a requalificação toda parou. Então é mais um aproveitamento político e não é bom. Aliás, a vinda de Joe Biden seria uma boa, um ganho para o Estado angolano, porque também relações diplomáticas faz muito bem, mas do modo como nós encaramos esta situação é triste e é vergonhoso. Dr. Daniel Pereira. Bem, subscrevo integralmente o pensamento do Dr. Lino Lourenço. Até foi assustador vermos o que estava a acontecer, sobretudo no casco urbano. A minha solidariedade ao povo americano, e que a não vinda por razões subejamente conhecidas do presidente Biden também seja efetivamente uma lição para todos nós. Não se canta uma vitória antes mesmo do apito final do árbitro. Criou-se muita expectativa, fez-se as coisas de tripa ao coração, tudo para a agradar. Aliás, o presidente João Lourenço deve seguir o exemplo do seu homólogo Joe Biden. Tudo porque Angola, quando tem sido devastada também por cargas pluviométricas, por exemplo,
e, em alguns casos, morre a pessoa, nem sequer há um lamento vindo da Presidência da República. O que demonstra claramente, e muitos dessas mortes não têm sido apenas cidadãos com militância aos partidos na oposição, até mesmo o seu próprio partido, mas nem sequer, quer a nível da presidência do MPLA, assim como a nível da Presidência da República, o Presidente Daniel, tem estado a recusar. O chefe da Casa Militar já várias vezes se pronunciou sobre este assunto. Não, eu digo lamento público na pessoa do titular do Poder Executivo e, ao mesmo tempo, acudir emergencialmente às pessoas que são afetadas. Não é o caso que tem estado a acontecer, como aconteceu em 2022, na minha província, no Kwanza Norte, em que as casas são derrubadas pelas cargas pluviométricas e depois oferecem seis folhas de chapas. Isso demonstra uma deshumanidade e um sentimento até anti-estadista do presidente João Lourenço. Obrigada, já não temos mais tempo, aliás, já acabamos por, de certa forma, exatamente surrupiar o tempo do programa que vem já a seguir. A todos os convidados, Dr. Mário Aragão pelo MPLA, politólogo Gelson de Saluce, jurista Lino Lourenço, doutor e jurista também Daniel Pereira pelo Partido UNITA, obrigada pela presença, esperamos tê-los em outras ocasiões. Da nossa parte também em tudo, sonorização Celestino Chivela, técnica Edgar Elias, coordenação geral de Horácio dos Reis, apresentação de Claudimir da Costa. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouco vai fazer-lhe companhia o Agostinho Caiola, que está neste momento já sentado a olhar para o computador, à espera que eu termine esta edição do Prova dos Factos para então começar com o seu programa. Bem, a todos, a continuação de uma ótima tarde em nossa companhia. Prova dos factos. Prova dos factos. Prova dos factos. A verdade só chega quando se faz a prova dos factos. E faz-se agora, todos os domingos, na Despertar. Rádio Despertar. 91.0 FM. Uma boa frequência.